Então, hoje a gente vai dar continuidade à disciplina, levando em consideração também que a gente vai fazer um certo deslocamento agora, né? Nós vamos começar a trabalhar essa questão da psicanálise articulada à teoria social. Então, para a gente começar a pensar a questão da psicanálise articulada à teoria social, é importante a gente já começar a tratar do que a gente já trabalhou até então, né? Nós trabalhamos as 5 lições da psicanálise, depois trabalhamos conceito de inibição, sintoma e angústia, depois as formas de mal-estar no campo da educação, nos processos de aprendizagem, articulamos as questões relacionadas ao sintoma angústia com o fracasso escolar, com a inibição. Mas a psicanálise, ela também é uma teoria que nos ajuda a compreender os fenômenos sociais, principalmente se a gente levar em consideração os textos do Freud que trabalham essas questões relacionadas aos fenômenos sociais, os textos do Freud, muitas vezes chamados textos da cultura do Freud, que é Totem Tabu, Psicologia das Massas e Análise do Eu, Mal-Estar na Civilização e Moisés e o Monoteísmo. Então, a gente vai começar a pensar, né, a psicanálise um pouco, né, num nível mais amplo, vamos dizer assim, no nível da sociedade, das construções sociais, do imaginário social, do imaginário coletivo, né? Vamos parar para pensar, por exemplo, por que esses movimentos anti-vacina, de dizer que a vacina, na verdade, ela vai te fazer mal se você for vacinado, muito mais do que vai te ajudar a, a, a trabalhar, né, os impactos do Covid no seu organismo, a atenuar os impactos do Covid no seu organismo. Por que isso toma uma certa proporção na sociedade? Por que, num certo sentido, os movimentos relacionados ao racismo, né, de se pensar que existe uma raça superior à outra, as questões relacionadas à LGBTI mais fobia, de achar que existe uma determinada orientação sexual que é a orientação verdadeira, a orientação natural, ou uma determinada etnia que é uma etnia superior às outras. Por que isso, né, produz impactos no nosso mundo contemporâneo, na nossa forma de entender o mundo, e que as chamadas minorias elas são atravessadas por discursos que são os discursos do ódio. Então, a psicanálise, num certo sentido, ela também vai nos ajudar a compreender fenômenos de segregação social, fenômenos de intolerância, fenômenos de não reconhecimento de determinados grupos sociais, principalmente se a gente for levar em consideração a lógica do afeto, né? O afeto do amor, o afeto do ódio, o afeto do amor como aquele que produz ligações e o afeto do ódio como aquele que produz determinados desligamentos e separações que a gente pode compreender hoje nesse mundo contemporâneo como efeitos da segregação. A gente vive hoje num mundo da intolerância, da segregação, da dificuldade de conviver com o outro diferente, com a experiência da alteridade, né? Basta a gente parar para pensar um pouco sobre os fenômenos que estão acontecendo na Europa, discursos fascistas, totalitários contra os imigrantes. Basta a gente parar para pensar um pouco das questões que estão aparecendo no Brasil, racismo, LGBTI mais fobia, discurso contra as minorias, contra as comunidades quilombolas, contra a população indígena,
discursos, né, o próprio feminicídio, a violência contra a mulher. Então, a psicanálise ela vai também nos tentar compreender de que maneira que nós podemos pensar os fenômenos sociais, as organizações sociais e como que isso impacta sobre um determinado grupo, sobre uma determinada minoria, sobre um determinado grupo social que é vítima de uma certa segregação social, principalmente, né, de lutas de não reconhecimento, né? São grupos sociais que não são reconhecidos. Eu, por exemplo, como vocês já sabem, eu já falei para vocês algumas vezes, eu trabalho com adolescentes que vivem em situação de vulnerabilidade social. E muitas questões do sofrimento desses jovens não se dão apenas no nível individual, né, de determinadas formas de sofrimento que se dão apenas no nível individual, mas formas de sofrimento que também diz de uma dimensão coletiva desses grupos. Vamos pensar, por exemplo, que na maior parte das vezes são jovens das periferias, negros, né? Uma faixa etária ali de 13, 14 anos até 30 anos, são jovens, né? Adolescentes e jovens que vivem uma certa segregação social também. Então, a gente vai começar a pensar os impactos da segregação social, que se dá no nível do afeto, principalmente um afeto do ódio, né, onde você quer separar daquele sujeito, você quer aquele sujeito longe de você, né, não só para compreender os fenômenos relacionados a esse grupo, que é o grupo que eu trabalho mais especificamente, os adolescentes em conflito com a lei, mas também outros grupos. E que esses fenômenos de segregação social ocorrem também dentro dos espaços escolares, né? Discursos hegemônicos de reprodução de uma lógica hegemônica, né? Um sujeito que reproduz aquele discurso dele como se o discurso dele, a posição sexual, uma orientação sexual como fosse superior, a cor da pele, a forma na qual ele fala, a forma na qual ele se comporta, várias tipos de identificação que colocam esse sujeito numa posição hegemônica com relação às demais, os demais grupos sociais, né? Pessoas que têm orientações sexuais diferentes, que têm uma outra etnia, uma outra raça, uma outra cor de pele, uma outra descendência, né? E que começam a sofrer determinados tipos de segregação que não são condizentes com determinados discursos hegemônicos. E isso a gente vê, né, que hoje em dia está sendo chamado de bullying. Então, hoje, a gente vai pegar um pouco a psicanálise que a gente estava vendo ali, né, num primeiro momento, dentro do campo do indivíduo, das relações familiares que esse indivíduo vive, né, e vai deslocar um pouco a psicanálise para um outro âmbito, que é o âmbito coletivo. Quem assistiu à fala do Christian Dunker está entendendo um pouco o que eu estou falando aqui, né? Vocês estão me acompanhando, gente? Está ok? Alguém com o microfone aberto aí, por favor. Tá dando para acompanhar legal, estamos indo. Tá ok. Alguém com o microfone aberto aí, pessoas. Vamos lá. Sintoma social para a psicanálise, né? Como que a psicanálise vai pensar, então, o sintoma não apenas no campo individual, mas no campo social, levando em consideração que o sintoma é aquilo que vai mal, né? É aquilo que é um certo desajuste que o sujeito no campo individual ele vive, né? Daí a metáfora do Dick que o Freud utiliza nas 5 lições de psicanálise para mostrar que o sintoma é um outro caminho que a pulsão criou
para se satisfazer por causa de determinadas repressões que o ego produz com relação ao inconsciente, a gente pode pensar isso também no nível social, tá? A gente pode pensar isso no campo social, no campo de determinadas ideologias, de determinados discursos hegemônicos, de determinadas pautas identitárias que são vistas como superiores às outras, ou seja, que são reconhecidas socialmente, e outras pautas identitárias que não são reconhecidas, né, que ficam ali no campo de uma invisibilidade, do não reconhecimento, né, que ficam nas periferias, nas margens da cidade, dos espaços sociais, que vão, né, questionar principalmente posturas heteronormativas, posturas de sujeitos brancos, católicos, cristãos, né, de descendência europeia, educado, racional, né? Ou seja, aquele sujeito que não passa por determinados discursos voltados para uma certa heteronormatividade, começam a ter características diferentes e começam a sofrer impactos da segregação, principalmente esses impactos oriundos da ausência de reconhecimento em detrimento de um discurso do ódio, né? Então, a psicanálise, né, ela sempre teve um certo interesse com relação a isso. Nesse sentido, eu acho que é importante lembrar, né, que nesse contexto social brasileiro, né, temos cada vez mais presenciado um discurso de intolerância e segregação social com as minorias. Basta a gente lembrar do caso de Alberto Freitas, que foi morto após ser espancado por 2 seguranças. O crime aconteceu na noite de quinta-feira do dia 19, véspera do Dia da Consciência Negra. Com relação a esse episódio, o presidente da República e o vice-presidente eles disseram que não existe racismo no Brasil e que estão querendo dividir o Brasil, né? Então, não sei se vocês lembram desse episódio que aconteceu em abril do ano passado. Uma pessoa, né, um jovem negro, foi agredido até a morte no Rio Grande do Sul, em Porto Alegre, né? E aí, ou seja, o nosso presidente diz que não existe racismo no Brasil, como se a gente colocasse, vamos dizer assim, os problemas sociais debaixo do tapete, né? Assim como a gente vê também com relação à formação do sintoma. Por isso que a gente pode pensar, então, nessa categoria, uma categoria mais ampla para pensar a questão do sintoma, que é a categoria de sintoma social, né? Como a psicanálise pode compreender esses fenômenos sociais? Os fenômenos de racismo, de LGBTfobia, de feminicídio, o discurso da supremacia branca, né, a xenofobia, entre outros, podem ser compreendidos à luz da psicanálise, como os textos freudianos podem contribuir para articular a psicanálise com a cultura e a segregação social. Aqui é importante lembrarmos do conhecido texto de Hélio Pellegrini, Pacto Edípico e Pacto Social, como também o trabalho de Eugênio Henriquez, Da Horda ao Estado. Então, 2 autores importantes que fazem essa aproximação entre o Pacto Edípico e o Pacto Social para pensar os fenômenos de segregação. Um é esse psicanalista brasileiro, mineiro, médico, formado pela UFMG, que depois foi exercer a psicanálise no Rio de Janeiro, importante psicanalista dos anos 80, que já faleceu, já não está mais entre nós, e que escreveu esse texto importante, que é o texto Pacto Edípico, Pacto Social, como também o trabalho de Eugênio Henriquez, né, que escreveu o texto Da Horda ao Estado, que é um psicossociólogo, né, psicossociologia clínica, que escreveu esse texto. Ele é um francês.
O Freud, em um texto, né, um texto dele seminal, um dos textos dele, talvez um dos textos deles mais importantes, ele escreveu Totem e Tabu. E nesse texto ele já traz essa ideia de articular uma fantasia no campo social. Então, vamos pensar, né? Assim como o neurótico ele tem uma fantasia, a sociedade também tem uma forma de fantasia, ou seja, um pensamento hegemônico do que representa uma certa sociedade, o que representa ser brasileiro, o que representa ser um italiano, o que representa ser um japonês, ser um chinês, né? E que isso traduz uma certa identidade de um povo. Dizer que um mito, uma fantasia se estrutura da mesma forma que uma fantasia ou um sonho é compreender no aspecto inconsciente. A fantasia social do mito seria a fórmula freudiana para se aprender os aspectos sociais de uma cultura. Então, a gente também tem uma espécie de mito, né? Uma certa fantasia, que nos coloca numa certa posição hegemônica ali do que a gente entende, o que é ser brasileiro, né? Hoje em dia, a gente vê que essa fantasia ela passa por essa ideia, principalmente no campo das eleições, a gente pode traduzir a partir, né, de como que uma população pensa aquilo que representa um determinado grupo social a partir dos resultados de uma eleição e como determinadas narrativas de um presidente colam para um determinado grupo e não colam para outra, né? A gente pode ter uma certa possibilidade de vislumbrar isso que a gente está entendendo como uma fantasia coletiva, uma fantasia social. Para o Paul Laurent, né, Paul Laurent Assunto, também um psicanalista, é nesse contexto que se propõe mitos, religiões e moralidades, como outras tentativas de criar uma idealização para satisfazer para a satisfação deficitária do desejo. Desse modo, é legítimo pensar a instituição social como uma formação reativa ao complexo de Édipo. Freud formula essa questão da seguinte maneira: a significação do complexo de Édipo começa a crescer de maneira gigantesca. Chega-se à ideia de que ordenamento social, moralidade, direito e religião nasceram na época originária da humanidade, juntos como formação reativa do complexo de Édipo, né? Da mesma forma que a gente vê o aparecimento do Estado, a organização social, né? O Freud ele diz que esse movimento dessa organização social calcado no Estado é um resultado da própria efetivação, a própria realização do complexo de Édipo. Então, vale lembrar aqui que o esforço de Freud em apresentar o texto Totem e Tabu a partir da dimensão coletiva do fantasiarem, se lembrarmos também que uma formação reativa se elabora como uma formação de um sintoma, uma formação de compromisso. A cultura e o social estão nessa vertente freudiana, né? Como uma formação no campo do fantasírico. Ou seja, quando a gente vai pensar para esse campo do fantasiário, né, dessa formação reativa, o que a gente está pensando é o quê? O que a gente tem de bem comum? O que é um bem comum? O que nos traduz como ser brasileiro? Como que a gente sofre e como a gente tem alegrias, como que a gente tem tristezas juntos, na dimensão coletiva, né? A universalidade ao bem comum é o que é partilhado pelos filhos em relação a esse pai. Então, vamos pensar, né, que o que a gente tem de bem comum, o que nos representa como uma nação, como um grupo, como uma identidade, é um pouco aquilo que representa a nossa dimensão coletiva. Mas, ao mesmo tempo, quando a gente pensa em algo do campo do bem comum, tá? Dessa identidade, né? De algo que tem uma certa representação coletiva, a gente também, vamos dizer assim, recalca determinadas características, determinadas identidades, determinadas marcas
que não são vistas como algo que faz parte desse comum, né? E esses são os efeitos da segregação, né? Então, aquilo que é do bem comum, que está no campo do ideal, que está no campo de uma construção sócio-histórica, que faz parte da identidade brasileira, e aquilo que o brasileiro, o mineiro, o belo-horizontino não quer saber, ele quer esquecer, e que começa a fazer parte, né, de efeitos da segregação, né, que está do lado de fora, que não estão mais no campo de uma construção de uma pauta de identidade, de uma construção identitária. Então, é isso que o Freud vai fazer num outro texto, né? Esse primeiro texto que ele traz essa ideia de uma universalidade do pai, de uma idealização que ele vai trazer é a figura, é o texto Totem e Tabu, mas em seguida, né, ele vai trazer uma outra referência para a gente pensar isso, que é um outro texto importante, que é a psicologia do grupo e análise do eu. Ou seja, um determinado grupo ele se identifica a um ideal, a um líder, por exemplo, se colocando como no lugar de uma certa superioridade, né? Assim, nós somos a pureza, vamos dizer assim, nós somos a representação de uma certa idealização, nós somos a representação máxima de um certo ideal, e esses sujeitos que não são iguais a nós, que não estão identificados a nós pelo campo da identificação que se dá, né, não a partir do contágio, como o Le Bon colocava, como o McDougall, como a ideia de uma mente grupal, mas a partir de laços sociais que se estabelecem no campo da libido, do amor, aqueles outros sujeitos que não compartilham com a gente esse bem comum são sujeitos que são excluídos socialmente, né? Então, o que o Freud está trazendo para a gente pensar no campo da organização social e no campo dessa ideia de fantasia coletiva, né? Ele está mostrando que existem determinadas parcelas da sociedade que são reconhecidas dentro desse grupo social, né? E que se diz, vamos dizer assim, superior às outras, que aqui no Brasil a gente sabe muito bem que essa parcela ela se diz branca, heteronormativa, católica, cristã, né? De descendência europeia, e que aqueles que não fazem parte desse grupo social são sujeitos que são excluídos, que são sujeitos que vivem uma certa minoria, que vivem esses efeitos da segregação. Tá certo, gente? Está dando para acompanhar? Hello? Sim. Então vamos continuar. Essa ideia de bem comum, né, e esse grupo que vive o impacto da segregação foi trabalhado por Freud num texto, nesse texto, Psicologia das Massas e Psicologia de Grupo e Análise do Eu. A segregação seria uma das faces da ineficácia do bem comum, representado pelo universal. O texto Psicologia das Massas e Análise do Eu apresenta as faces do amor e do ódio que seriam movidas pelo ideal. Mas se o ideal do eu para um grupo social for amar o outro, como poderíamos pensar na universalidade se esse outro for diferente? O discurso do ódio
se apresenta desnudo, sem qualquer possibilidade de representação. Ele se aproxima mais da guerra do que da política. A segregação vista à luz da psicanálise nos convida a refletir sobre essas questões. Temos, na atualidade, sujeitos LGBTI+, negros, índio, louco, criança, adolescente em conflito com a lei, e outros sujeitos estranhos, que podem ser apartados de outros grupos sociais que, em dado contexto, ocupam um lugar hegemônico da norma, estigmatizando o comportamento do outro. Também no texto de Freud, O Estranho, encontramos uma abordagem da segregação, mas de uma perspectiva diferente. A inspiração do Freud é o conto O Homem de Areia, de Hoffmann, cuja tradição está no romantismo alemão, tendo como marca o horror e a fantasia que fazem surgir o grotesco. A importância que tem a dimensão da intrusão de objetos estranhos são futuros desdobramentos que esse objeto pode ter. Se o Brasil assistiu ao empoderamento de determinados grupos sociais minoritários, principalmente na primeira metade do século, né, na primeira década do século, né, com o declínio do Estado democrático de direito, estamos vendo crescer um binarismo discursivo que divide os grupos entre os amigos e os inimigos. Trata-se de uma acentuada polarização de ideais. A relação binária se revela a partir de discursos messiânicos e de demonização. A primeira parte do texto, apresentamos o fantasiário articulado da metapsicologia social. Então, o que a gente está vivendo, né, gente? A gente está vivendo, inclusive, algo pior, que é a própria ausência do Estado, né? Então, não só no nível, vamos dizer assim, de determinados grupos que estão sendo movidos pela questão do ódio, que são segregados, e que a gente vai trabalhar um pouco na aula passada, na próxima aula, como que a gente trabalha com esses grupos que vivem essa segregação, né? É importante também a gente levar em consideração que, na maior parte das vezes, o que nós temos, né, é também uma ausência de Estado. E quando o Estado ele se faz ausente, vamos pegar, por exemplo, no Rio de Janeiro, que a gente vai ter as milícias, né? Vamos pegar, por exemplo, em alguns outros lugares que a gente vê organização de grupos marginais que controlam um determinado território, né? Quando esse Estado se faz ausente, quando a gente não pensa na dimensão universal para a gente pensar a organização social, o que a gente vai ter, né, é o efeito da anomia, aquilo que o Durkheim vai chamar de anomia, ou seja, a ausência de leis, né? Onde não vai ter lei, porque não tem Estado. Se não tem Estado, não tem lei, né? Esse texto que eu estou apresentando para vocês, ele está no meu... Foi um texto que eu escrevi. Vocês tiveram acesso a esse texto? Tiveram? Você chegou a mandar no grupo, Pedro? Eu mandei já. Não, então sim. Alguém leu? Tem alguma dúvida?
Alguém leu o texto? Não, eu não cheguei a ler ele não, tá? Eu organizei para fazer a leitura nesse final de semana. Vou deixar vocês lerem o texto. Depois que vocês lerem, a gente vai continuar a discussão dele na semana que vem, tá bom? Ok. Ok, tá bom. Então, gente, boa semana. Semana que vem, então, a gente volta. Um abraço.